Cara, quando eu comecei a minha consultoria ambiental, quando eu comecei a atuar como um profissional que fechava contratos, que estava mais na área comercial, lá em 2015, eu não tinha muito clareza das etapas que fazem com que uma pessoa que não me conhece se tornar um cliente meu. Ou seja, de um processo de prospecção e vendas. Eu não tinha clareza disso. Eu sabia que existiam as propostas para serem apresentadas, eu sabia que você tinha que fazer uma proposta e tal, mas eu não sabia encaixar isso dentro de um processo. E isso me deixava com muita dificuldade, porque muitas vezes eu não sabia a hora certa de mandar uma proposta, eu não sabia o que eu precisava ter de informação para que uma proposta ela seja uma boa proposta. Eu não sabia o que fazia uma proposta ser realmente uma boa proposta. E eu tinha muita dificuldade com precificação também. Então, no início, era algo tipo assim, às vezes o cliente me ligava, o empreendedor me ligava lá na empresa que eu trabalhava e pedia uma proposta para fazer um PGRS. E aí eu dizia que eu ia mandar, só que eu nem sabia o que eu precisava de informação para precificar aquele PGRS. Eu não sabia como calcular esse orçamento. Eu simplesmente saía perguntando para outros consultores, saía olhando na internet uma média de preço que era um PGRS, e a partir daí enviava esses valores, esses relatórios, esse orçamento, pesquisava na internet modelos de propostas, e aí ia fazendo. Só que o que eu percebi quando eu fiz isso? Eu percebi que em 90% dos casos eu não tinha mais retorno da minha proposta. 90% dos casos eu mandava a proposta, e eu não tinha mais retorno, eu não tinha mais um retorno positivo daquela proposta. E eu ficava sem entender o porquê que esses clientes não me retornavam. Ficava com medo de entrar em contato com eles e incomodar. Então era basicamente isso. Eu não tinha sucesso nas minhas apresentações de propostas, porque eu não entendia muito bem o que fazia uma proposta ser boa e o que fazia uma proposta ser ruim, e não entendia muito bem como é que funcionava esse cálculo de preço. E com esses resultados ruins, eu fui sendo pressionado pelo meu chefe na época. Eu trabalhava para uma consultoria ambiental e eu assumi, assim, quase que de repente, esse cargo de trabalhar na área comercial, sem saber de nada, sem saber sobre venda, de precificação, sem saber de nada. E eu comecei a ser pressionado. Meu chefe, e aí, cadê os resultados? Cadê os contratos? A gente vai ter que diminuir seu salário. Na época era mais ou menos a metade do meu piso, era uns R$ 2.500 na época. A gente vai ter que diminuir o seu salário, a gente vai ter que diminuir porque não está tendo. E eu fui forçado a estudar sobre esse assunto. Eu fui forçado a estudar, a pesquisar. E na época, lá em 2015, você não tinha tantos conteúdos sobre consultoria ambiental. Eu fui forçado a estudar essa parada. E eu vi que a apresentação de proposta, ela faz parte de um processo de vendas. Tá? E ele está mais para o final do processo de vendas do que para o começo do processo de vendas. Eu vi que quando o cliente me ligava pedindo uma proposta, na verdade, se eu simplesmente enviar aquela proposta, eu não ia ter resultado. Eu vi que isso depende de um processo. Então, a partir desse momento, quando os clientes me pediam uma proposta, o que eu fazia? Eu marcava uma reunião. Para conhecer melhor sobre aquele empreendimento, para saber melhor o que ele precisa e assim poder desenhar uma proposta que seja sobre medida para aquele cliente. E é isso que fez a diferença para aumentar os meus resultados como um profissional que apresenta, ter mais aceites nas propostas, e é isso que faz a diferença dentro de uma consultoria ambiental. É você não só enviar uma proposta, mas sim enviar uma proposta que seja sob medida para aquele cliente. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula, é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.